Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Gustavo Ribeiro e hoje nós vamos dar seguimento à nossa leitura conjunta do livro Memórias, Sonhos, Reflexões, que é a autobiografia do Carl Gustav Jung. E dando seguimento ao nosso cronograma de leituras, hoje nós vamos ler a seção 4 do capítulo Anos de Colégio. Esse é um capítulo um pouco mais extenso, então a gente fragmentou ele conforme o seu número de sessões. E antes da gente entrar na leitura, eu queria lembrar que se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve e marca aí as notificações para você receber os próximos capítulos dessas leituras que a gente está fazendo. E se você ainda não conhece o nosso perfil no Instagram, acessa lá, @nucleo.estudos.psicodinâmicos, e aí você pode acompanhar lá também um pouco das nossas atividades. Na nossa última reunião, na leitura da seção 3, vimos que Jung aprofundou mais a questão ligada à sua espiritualidade, quando ele pareceu nos mostrar que a visão externa de Deus que ele tinha, desse Deus todo-poderoso, né, esse Deus, vamos dizer, esse Deus católico, vamos dizer assim, esse Deus, melhor dizendo, Deus cristão, melhor dizendo, vai sendo por ele desconstruída, questionada, e ele vai estabelecer uma relação com o divino que perpassa muito mais a sua interioridade do que essa exterioridade, né, pregada pelas religiões. Então, esse foi um aspecto que nos chamou muita atenção na última discussão, e vimos também como que ele vai mergulhando cada vez mais na literatura, né? Ele vai fazendo paralelos, ele cita muito Goethe, né? O Fausto de Goethe, até por essa busca dele de compreender o que era o diabo, e ele vai ver isso lá no Mefistófeles do Goethe, isso chama a atenção dele. É uma obra que eu particularmente não li ainda, tenho muita vontade de ler, mas a gente sabe que é um grande clássico da literatura, um livro atemporal, então ele vai falar um pouco de tudo isso, então vai ficando realmente tudo muito interessante, e ele está numa etapa aqui dos seus 16 anos, 17 anos, então a gente vê, assim, realmente uma pessoa desde a sua adolescência, muito à frente do seu tempo, né? Então, tudo isso tem nos chamado muita atenção nas nossas discussões de grupo. Hoje, infelizmente, eu não estou com o meu grupo de leitura, porque, na verdade, é culpa minha, eu que não os convidei, porque eu estou fazendo a leitura hoje fora do cronograma. Como foi uma semana muito conturbada, eu estou fazendo essa leitura, eles já estão fazendo essa leitura por fora também, depois eu vou postar esse vídeo, mas nós vamos voltar aos nossos encontros, tá? Então eu vou avisando vocês pelo nosso texto ali de comentários e pelo nosso grupo de WhatsApp também, tá? Então vamos adiante, vamos agora para a sessão número 4 do capítulo Anos de Colégio. Então, como eu estou lendo sozinho hoje, eu vou lendo e eu mesmo vou interrompendo aqui no momento que eu achar que possa contribuir com alguma coisa. E vocês que não estão comigo hoje, por favor, coloquem as observações de vocês, né, as considerações de vocês para esse debate no campo dos comentários desse vídeo, que aí eu vou interagindo com vocês, nós vamos interagindo todos juntos e respondendo, essabelecendo uma discussão pelo campo dos comentários. Então vamos lá. Aqui na minha edição, essa edição da coleção Clássicos de Ouro, na página 87, que nós estamos, então, seção 4. À medida que os anos passavam, meus pais e outras pessoas começaram a perguntar com mais insistência o que eu pretendia ser. Não sabia ao certo o que responder. Meu interesse voltava-se para diversos campos de estudo. Por um lado, as ciências naturais me atraíam por serem fundadas em coisas reais, e por outro, sentia-me fascinado por tudo o que se referisse à história comparada das religiões. No primeiro caso, figuravam a zoologia, a paleontologia e a geologia. No segundo, a arqueologia greco-romana, egípcia e pré-histórica despertavam a minha curiosidade.
Nessa época, ignorava o quanto essa escolha de disciplinas tão diferentes correspondia à minha dupla natureza. As ciências naturais, com seus antecedentes históricos, me satisfaziam devido à sua realidade concreta. A ciência das religiões atraía-me com sua problemática espiritual, que implicava também a filosofia. Nas primeiras, lamentava a ausência do fator significativo. Na segunda, a ausência do empirismo. As ciências naturais correspondiam, em larga medida, às necessidades da minha personalidade número um. As disciplinas das ciências do espírito ou as disciplinas históricas, pelo contrário, representavam para o meu lado número dois um ensinamento benéfico. Desculpe interromper, mas só recapitulando aqui, quando ele fala de personalidade número um, personalidade número dois, acho que todo mundo que está lendo até aqui já entendeu que a personalidade número um é essa do momento, é essa dele aqui, jovem, né, aqui nos seus 16, 17 anos, possivelmente, enquanto que, vamos dizer que a personalidade dessa, vou usar uma expressão que não me interpretem mal, mas dessa encarnação, entre aspas, né, sem levar a discussão para fora da psicologia, mas enquanto que a personalidade número dois seria uma personalidade antiga dentro dele, uma personalidade que ele reconhecia como de um século atrás, como de um velho, que se interessava por coisas que o menino não se interessava. Então, ele chama isso de personalidade número um, personalidade número dois, para designar essa dicotomia que existe dentro dele. Voltando aqui, então, vamos lá. Permaneci muito tempo nessa situação contraditória, sem atinar com o caminho desejado. Observei que meu tio mais velho, pelo lado materno, pastor em St. Alban, em Basileia, me impelia suavemente para a teologia. Não lhe escapara a extraordinária atenção com que eu seguia à mesa as discussões teológicas entre ele e seu filho, também teólogo. Eu supunha, afinal de contas, que os teólogos ligados às alturas vertiginosas da universidade poderiam saber mais acerca desses problemas que meu pai. No entanto, tais conversas à mesa não me deram a impressão de versarem sobre experiências reais, parecendo muito distantes das experiências que eu tivera. As discussões giravam principalmente em torno das doutrinas relativas aos relatos bíblicos e me causavam um certo mal-estar devido aos inúmeros milagres citados, em que era difícil crer. Na época em que frequentava o ginásio, meu tio costumava convidar-me para almoçar em sua casa todas as quintas-feiras. Sentia não só gratidão pelo almoço, como pela oportunidade que ele me proporcionava de acompanhar uma conversa inteligente e intelectual entre adultos. Que tais conversas existissem já era para mim um grande acontecimento, pois no meio em que vivia nunca ouvira alguém falar sobre temas eruditos. Experimentava essa exigência em relação ao meu pai, mas encontrava de sua parte apenas uma impaciência incompreensível ou uma recusa ansiosa. Só alguns anos mais tarde compreendi que meu pobre pai evitava pensar, pois sentia dúvidas profundas e dilacerantes. Fugia de si mesmo, insistindo na necessidade da fé cega que esperava atingir mediante um esforço desesperado e uma contração de todo o seu ser. E isso o fechava ao afluxo da graça. Meu tio e meus primos discutiam tranquilamente acerca de opiniões dogmáticas dos pais da igreja e da teologia mais recente. Pareciam bem acomodados na segurança de uma ordem evidente do mundo. Silenciavam o nome de Nietzsche e Jacob Burckhardt era apenas
reconhecido com reservas. Consideravam-no liberal, livre pensador, além da medida, e isso tornava sua situação algo suspeita diante da ordem eterna das coisas. Sabia que meu tio ignorava o quanto eu estava afastado da teologia, embora lamentando muito ter de decepcioná-lo. Ter-me-ia sido impossível confiar-lhe meus problemas. Imaginava muito bem a catástrofe que isso resultaria. Afinal de contas, não tinha com que me defender. Pelo contrário, a personalidade número 1 ganhava francamente terreno à medida que meus conhecimentos de ciências naturais, ainda que modestos, se ampliavam, impregnados pelo materialismo científico da época. Só a grande custo, ela foi posta em xeque pelo testemunho da história e pela crítica da razão pura, livro que aparentemente ninguém compreendia no círculo em que eu vivia. Meus teólogos, no entanto, citavam Kant com um tom elogioso, usando seus princípios sempre com o intuito de desacreditar pontos de vista adversos e nunca os próprios. No tocante a isso, eu também nada dizia. Sentia-me, assim, cada vez mais constrangido à mesa de meu tio e de sua família. As quintas-feiras tornaram-se dias negros devido à minha má consciência habitual. Naquele clima de segurança e de calma social e espiritual, eu me sentia cada vez mais deslocado, se bem que tivesse sede das gotas de estímulo espiritual que ocasionalmente emanavam desses encontros. Tinha a impressão de ser desonesto e maldito. Confessava a mim mesmo, abre aspas, sim, você é um impostor porque engana e mente a pessoas que o estimam. Não é culpa delas se vivem num ambiente de segurança espiritual e social, se nada sabem da pobreza, se sua religião é também uma profissão remunerada, se, como é evidente, não supõe o mundo espiritual, condenando-o à blasfêmia. Não posso lhes explicar tal coisa. Preciso, portanto, assumir o que essa situação tem de odiosa e suportá-la. Fecha aspas. Mas, na verdade, mal o conseguia. Esse agravamento do conflito moral tornou meu aspecto número 2 cada vez mais equívoco e desagradável a meus olhos. Não consegui silenciá-lo mais tempo. Tentei recalcar a personalidade número 2, não o conseguindo. Podia esquecê-la quando estava na escola, diante de meus colegas e quando estudava ciências naturais. Mas quando estava só, em casa ou ao ar livre, Schopenhauer e Kant reapareciam intensamente em meu espírito e, com eles, o grande, entre aspas, mundo de Deus. Meus conhecimentos de ciências naturais amoldavam-se a este último, e o grande quadro se enchia de cores e formas. Então, meu número 1 e suas preocupações de escolha profissional desapareciam no horizonte, como um episódio insignificante da última década do século XIX. Depois, voltava dessas excursões pelos séculos adentro, com uma espécie de ressaca. Eu, isto é, minha personalidade número 1, vivia aqui e agora e devia decidir, mais ou menos rapidamente, acerca da profissão a seguir. Meu pai falou-me várias vezes seriamente sobre esse problema. Podia escolher a profissão que quisesse, menos a de teólogo. Entre nós já havia um acordo tácito. Certas coisas poderiam ser ditas e feitas sem comentários. Ele nunca me questionara, por exemplo,
pelo fato de quase nunca ir ao culto e jamais participar da comunhão. Quanto mais me afastava da igreja, mais me sentia aliviado. Sentia falta da música, de órgão e do coral, mas não da comunidade da paróquia. Ela nada significava para mim, pois aqueles que iam habitualmente ao templo pareciam ter menos comunidade entre si do que os seculares. Estes, ainda que menos virtuosos, eram mais amáveis e seus sentimentos mais naturais, afáveis, calorosos, alegres e cordiais. Tranquilizei meu pai. Não tinha a menor vontade de ser teólogo. Hesitava entre as ciências da natureza e as ciências do espírito, fortemente atraído por ambas. Mas começava a ver que meu número 2 não tinha pied à terre. Através dele, escapava ao aqui e agora, sentindo-me como um dentre os milhares de olhos do universo. Entretanto, por outro lado, tornava-me incapaz de erguer uma pedrinha do chão. O número 1 revoltava-se. Queria agir, ser eficaz, mas estava travado por um dilema, à primeira vista insolúvel. Era necessário esperar e ver o que aconteceria. Nessa época, quando alguém me perguntava o que pretendia ser mais tarde, respondia habitualmente: filósofo, ao que associava secretamente arqueologia egípcia e assíria. Nas minhas horas de folga, em particular nas férias, ao lado de minha mãe e de minha irmã, estudava ciências naturais e filosofia. Já se fora o tempo em que corria atrás de minha mãe protestando. Abre aspas. Estou aborrecido, não sei o que fazer. Fecha aspas. As férias representavam o grande momento do ano em que podia me entreter a sós. Além disso, pelo menos no verão, meu pai se ausentava, passando geralmente suas férias em Sachsen. Somente uma vez viajei nas férias. Tinha 14 anos e o médico me prescrevera uma estação de cura em Entlebuch. Entlebuch, não sei qual a pronúncia exata disso aqui. Por causa da minha saúde vacilante e do meu apetite instável. Pela primeira vez, fiquei só entre adultos desconhecidos, instalado na casa do padre católico da região. Isso era para mim, ao mesmo tempo, uma aventura temível e fascinante. Via pouco o padre, e sua governanta era uma pessoa lacônica e nada inquietante. Não me sentia ameaçado. Estava sob a vigilância de um velho médico rural que dirigia uma espécie de hotel-sanatório para convalescentes. Os hóspedes pertenciam a diversas classes. Gente da aldeia, pequenos funcionários, comerciantes e algumas pessoas cultas de Basileia, entre as quais um químico que fizera o doutorado. Meu pai também era doutor em filologia e linguística. Entretanto, o químico constituiu para mim uma novidade extremamente interessante. Era um doutor em ciências naturais, alguém que talvez compreendesse até mesmo o segredo das pedras. Jovem ainda, ensinou-me a jogar croquete, sem nada deixar transparecer de sua ciência. Sem dúvida notável. Eu era um tímido e desajeitado, e além disso, demasiado ignorante para lhe fazer perguntas. Admirei-o sem restrições, pois era o primeiro conhecedor dos segredos da natureza, ou de alguns dentre eles, que eu via em carne e osso. Sentava-se comigo à mesma table d'hôte, comia as mesmas coisas que eu, e ocasionalmente trocava comigo algumas palavras. Sentia-me transportado à esfera superior dos adultos. O fato de poder participar das excursões dos pensionistas confirmava essa promoção.
Num dos passeios, visitamos uma destilaria, onde fomos convidados a provar várias bebidas. Nessa ocasião, realizaram-se literalmente as clássicas palavras. Aí tem um trecho aqui de uma citação. Aproximou-se então o horror. Dois pontos. Eis que a bebida era licor. Só isso. Os cálices sorvidos eram tão inebriantes que me levaram a um estado de consciência completamente novo e inesperado. Não havia mais dentro, nem fora, eu, nem tu, personalidade número 1, personalidade número 2, prudência, nem ansiedade. Gente, isso aqui é o Jung descrevendo o primeiro porre dele. Olha só, o céu e a terra, o universo e tudo o que nele, entre aspas, rasteja ou voa, gira, acende ou cai, tornaram-se uma só coisa. Embriagado, sentia-me ao mesmo tempo envergonhado e cheio de uma felicidade triunfante. Como que mergulhado num mar de reflexões bem-aventuradas, entregue à agitação das vagas, eu me agarrava com os olhos, com as mãos, com os pés a todos os objetos sólidos para manter o equilíbrio no caminho que zigue-zagueava, entre árvores e casas oscilantes. Magnífico, pensava eu, mas infelizmente um pouco além da medida. Nossa, eu queria saber qual que é a marca dessa birita que ele tomou. Que experiência foi essa? Não, mas eu retiro o que eu disse. Olha aqui que ele vai escrever agora. A experiência terminou desastrosamente. Entretanto, representou para mim a descoberta e o pressentimento de um sentido e de uma beleza que a minha estupidez infelizmente estragara. O nome disso é ressaca, Jung. Só pode. No fim das férias, meu pai veio buscar-me e me levou a Lucerna, onde, ó maravilha, tomamos um barco a vapor. Nunca vira algo semelhante. Não me cansava de olhar a máquina em funcionamento. De repente, avisaram que chegáramos a Witznau. Acima da localidade, ergue-se uma alta montanha. Meu pai disse que era a Rigi e que um funicular levava ao seu cume. Fomos à pequena estação, onde vi a locomotiva mais estranha do mundo, com a caldeira erguida obliquamente. Nos vagões, os assentos também eram inclinados. Meu pai pôs-me uma passagem na mão, dizendo, abre aspas, agora você pode ir sozinho ao Rigi Kulm. Espero aqui, porque 2 passagens custam muito caro. Cuidado para não cair. Fecha aspas. A alegria me emudeceu. Lá estava a enorme montanha, como eu jamais vira, semelhante às montanhas incandescentes da minha infância distante. É aquela lembrança que ele tem de ver as montanhas vermelhas, né, no horizonte. Como aquilo para ele era bonito e ele queria visitar as montanhas, mas a mãe dele, se não me engano, foi a mãe dele que disse para ele que ele era muito pequeno para ir às montanhas, né? Então ele ficou com esse registro na memória, né, das montanhas. Já era quase um homem. Comprara uma bengala de bambu e um boné de hóquei inglês para a viagem, como convém àqueles que vagam pelo mundo. E agora estava diante daquela imensa montanha. Não sabia qual de nós dois era o maior, se era ela ou eu. Com seu resfolegar possante, a maravilhosa locomotiva me impelia às alturas vertiginosas, onde sempre novos abismos e novas distâncias se descortinavam ao meu olhar. Cheguei, finalmente, ao topo, num ar novo, leve e diferente, numa amplidão inimaginável. Sim, eu pensava, é o mundo, o meu mundo,
o verdadeiro mundo, o mistério. Aqui não há professores, nem escolas, nem perguntas sem respostas. Aqui não há nada a perguntar. Eu caminhava cautelosamente pelos atalhos, pois havia precipícios profundos. Era solene, o silêncio e o respeito se impunham. Este era o mundo de Deus, real e palpável. Guardei tudo isso como o melhor e mais precioso dos presentes que meu pai me oferecera. A impressão desse passeio foi tão profunda que esqueci completamente os acontecimentos posteriores. A personalidade número um também tivera o seu quinhão nessa viagem e suas impressões se mantiveram vivas durante a maior parte da minha vida. Eu me via adulto, independente, com um chapéu de feltro negro e uma bengala preciosa, no terraço de um grande hotel majestoso e elegante, entre o cais de Lucerna ou nos maravilhosos jardins de Witznau, sentado a uma pequena mesa de toalha branca, sob o toldo iluminado pelo sol nascente, tomando café e comendo croissants cobertos de manteiga dourada e doces variados, projetando um passeio para o longo dia de verão. Depois do café, passearia tranquilamente a passos lentos, antes de tomar o vapor que me levaria a Gotthard, ao pé das montanhas gigantescas, cujos picos são cobertos de geleiras cintilantes. Essa fantasia reapareceu através de dezenas de anos, toda vez que, cansado depois de um grande esforço, procurava repousar. Na realidade, prometia a mim mesmo, continuamente, esse esplendor, mas nunca cumpri essa promessa. Poxa, que triste. Essa primeira viagem conscientemente vivida foi seguida por outra, 1 ou 2 anos depois, quando fui visitar meu pai, que passava suas férias em Sachsen. Surpreendido, fiquei sabendo que ele travara relações de amizade com o padre católico da região. Achei sua atitude extraordinariamente audaciosa, mas admirei em silêncio sua coragem. Fiz uma visita ao ermitério de Flüeli, onde estavam as relíquias do bem-aventurado Nicolas de Flue. Deve ser Flue, não sei se essa é a pronúncia, tá? Espantava-me o fato de que os católicos soubessem que o irmão Nicolás, ou Nicolas, era um bem-aventurado. Será que ele reaparecia na região para testemunhá-lo aos habitantes? Impressionado pelo genius loci, espírito do lugar, pude não só imaginar uma vida totalmente devotada a Deus, como compreendê-la com uma espécie de frêmito interior. Perguntava, entretanto, a mim mesmo, sem encontrar resposta: de que maneira sua mulher e seus filhos puderam suportar que aquele homem, também marido e pai, fosse um santo? Isto porque eu sentia que eram justamente certos erros e deficiências de meu pai que o tornavam digno de ser amado. Punha-me a refletir: como é possível viver com um santo? Nossa, essa colocação dele aqui, eu vou retornar porque isso para mim foi interessante. Quando ele diz aqui, como que a família seria capaz de conviver com esse homem santo, né? Ele diz aqui, isto porque eu sentia que eram justamente certos erros e deficiências de meu pai que o tornavam digno de ser amado. Eu achei importante porque eu vinha constituindo aqui uma ideia de que o Jung tinha uma visão muito negativa do pai, né? Ele está o tempo todo assim criticando o pai, criticando essa fé cega e vazia do pai, essa fé dogmática, né? Criticando as limitações do pai, as limitações filosóficas do pai. Então, eu também não sei se isso aqui é uma visão a posteriori, né? Esse amor pelo pai, mas a impressão que me deu aqui até o momento é que, pelo menos nessa época da adolescência, ele era muito crítico, assim, e talvez até um pouco
arredio ao pai, não sei. Não sei se vocês concordam, tá? Mas essa frase aqui agora trouxe um outro olhar, assim, de um olhar mais gentil com o pai e com as limitações humanas do pai, né? Mas é como eu estou dizendo, eu não sei se isso é uma visão a posteriori, né? Que na maturidade ele, olhando para trás, ressignificasse essa relação com o pai, ou se aqui na própria adolescência, nesse momento, né? No início da vida adulta, se ele já tinha essa visão mais amável do pai, porque até então me pareceu só muito mais críticas. Evidentemente, Nicolas de Flue também achara difícil esse problema e se tornara eremita. A distância entre sua cela e sua casa, entretanto, não era muito grande. Não achei má essa ideia, saber que a família estava numa casa e que eu teria um pavilhão um pouco afastado, livros, uma escrivaninha e um fogão ao ar livre, onde poderia assar castanhas e suspender um caldeirão de sopa num tripé. Sendo um santo eremita, não precisaria mais ir ao templo, pois teria uma capela particular. De Fleury, subi um trecho do caminho, perdido em meus pensamentos, como num sonho. Ao voltar, descendo, surgiu à minha esquerda a silhueta esguia de uma jovem. Vestida com roupas regionais, seu rosto era lindo. Cumprimentou-me com seus risóios olhos azuis. Seus risonhos olhos azuis. Descemos juntos até o vale. Creio que nossa idade devia ser aproximadamente a mesma. Não conhecia outras moças além das minhas primas, de modo que fiquei um pouco perturbado ao conversar com ela. Hesitante, comecei a explicar-lhe que estava passando alguns dias de férias na região, que era aluno no ginásio de Basileia e que depois pretendia continuar meus estudos. Enquanto falava, fui tomado por um estranho sentimento de, entre aspas, destino. Ela apareceu neste instante preciso, pensei, e caminha a meu lado, naturalmente, como se pertencêssemos um ao outro, fecha aspas. É, rolou um match, como diz assim nos tempos de hoje, né? Olhei-a de soslaio e surpreendi em seu rosto uma certa expressão de timidez e de admiração. Fiquei confuso e um pouco emocionado. Estaria o destino à espreita? Seria esse encontro um simples acaso? Uma jovem camponesa? Seria possível? Talvez seja católica e seu pároco o mesmo com o qual meu pai travou relações de amizade. Ela ignora totalmente quem sou. Não, não posso falar-lhe de Schopenhauer e da negação da vontade. Ela não parece de forma alguma inquietante. Talvez seu pároco não seja um jesuíta, um desses perigosos batinas negras. Não posso também dizer-lhe que meu pai é um pastor luterano. Talvez ela ficasse espantada ou ofendida. Mas, principalmente, não devo falar-lhe em filosofia, nem no diabo, entre aspas aqui, bem mais importante do que Fausto e que Goethe indignamente simplificou. Ela vive longe, no país da inocência, enquanto eu caí na realidade, no esplendor e na crueldade da criação. Como suportaria ela este fato? Uma parede impenetrável nos separa. Não há, nem deverá haver qualquer parentesco entre nós. Voltei a mim, o coração cheio de tristeza, e dei outro rumo à conversa. Ela ia para Sachseln. Que dia magnífico e que bela paisagem, etc. Nossa, que esse tanto de pensamento só porque caminhou ao lado da menina, hein? Vejam assim, traz para dentro com uma intensidade, né? Depois ele volta isso para fora e simplifica, né? De um ponto de vista exterior,
Este encontro foi insignificante, mas subjetivamente foi de tal importância que me preocupou muitos dias, permanecendo mesmo indelével na minha memória como um marco à beira do caminho. Nessa época, eu vivia ainda num clima infantil. A vida parecia uma sucessão de elementos isolados, sem qualquer relação entre si. Quem poderia descobrir o fio do destino que liga São Nicolau à bela jovem que caminhou ao meu lado? Essa época da minha vida foi saturada de conflitos de ideias. Schopenhauer e o cristianismo, por um lado, não se conciliavam. Por outro, meu número um queria livrar-se da pressão ou da melancolia do número dois. Mas não era este último o deprimido, e sim o número um, quando se lembrava do número dois. Foi então, precisamente, que o choque dos contrários deu nascimento à primeira fantasia sistemática da minha vida. Ela apareceu por fragmentos e se originou na medida em que me lembro de um acontecimento que me agitara profundamente. Foi num dia tempestuoso. O noroeste encapelava as ondas espumantes do Reno, e eu caminhava ao longo de sua margem, em direção à escola. Subitamente vi, como que vindo do norte, um barco com uma grande vela quadrada subindo o rio sob a tempestade. De fato, perdão, fato inédito para mim. Um barco à vela no Reno. Minha imaginação levantou o voo. E se, em lugar desse rio de corrente rápida, um lago cobrisse toda a Alsácia? Haveria então barcos à vela e grandes vapores. Basileia seria um porto digno de nota e moraríamos como que à beira-mar. Não haveria mais ginásio, nem esse longo caminho para a escola. Eu seria adulto e organizaria minha vida. Haveria no meio do lago uma colina rochosa ligada à terra firme por uma estreita península, cortada por um canal. Sobre este, uma ponte de madeira permitiria atingir o portal flanqueado pelas torres de uma cidadezinha medieval construída nas encostas. No alto do rochedo ficaria um castelo, com seu torreão e mirante. Seria minha casa. Não teria salões ou quaisquer pompas. Seus quartos seriam de dimensões modestas, com lambris e também uma biblioteca notável, onde haveria tudo que merecesse ser conhecido. Não faltaria uma coleção de armas e os baluartes seriam munidos de canhões imponentes. Enfim, uma guarnição de 50 homens aptos vigiaria o pequeno castelo. A cidadezinha teria algumas centenas de habitantes. Seria governada por um prefeito e um conselho de anciãos. Eu seria o árbitro, embora aparecesse raramente nas reuniões. Juiz de paz, né? E conselheiro, juiz de paz e conselheiro. A cidadezinha teria um porto, onde flutuaria um navio de 2 mastros, munido de algumas pequenas peças de artilharia. O nervus rerum, o nervo das coisas, e mesmo a raison d'être de toda essa história, era o segredo do torreão que somente eu conhecia. Fora assaltado, de repente, pela seguinte ideia: na torre, do porão em abóbada à cumeeira, erguia-se uma coluna de cobre ou um cabo de aço grosso que se desfiava no alto em raminhos delgados como a copa de uma árvore, ou melhor, como um rizoma com suas pequenas radículas se erguendo no ar. Deste era retirado, através delas, algo indefinível, conduzido ao porão pela coluna de cobre, cuja espessura era a de um braço. No porão havia uma aparelhagem estranha. Tratava-se de uma espécie de laboratório no qual eu fabricava ouro com a substância secreta que as raízes de cobre retiravam do ar.
Era verdadeiramente um arcano cuja natureza eu desconhecia. Não podia imaginar em que consistia o processo de metamorfose. Minha fantasia mantinha-se discreta e algo temerosa diante daquilo que se passava no laboratório. Havia como que uma proibição interior. Não era permitido olhar mais de perto o processo, nem aquilo que era extraído do ar. Reinava, portanto, uma atmosfera de timidez silenciosa, semelhante àquela que Goethe se refere ao designar as mães, entre aspas. Falar sobre elas é embaraçoso, entre aspas. O espírito era para mim algo inefável, mas no fundo não se distinguia essencialmente do ar muito rarefeito. Assim, pois, as raízes sugavam e transmitiam ao tronco uma espécie de essência espiritual que se tornava visível no porão sob a forma de moedas de ouro. Longe de ser um truque de mágico, tratava-se de um venerável segredo da natureza, vitalmente importante e que me fora misteriosamente revelado. Devia mantê-lo secreto diante do conselho dos anciãos e também diante de mim mesmo. Essa questão do segredo, né, só para contextualizar, é muito bacana como ele trabalha com essas imagens, né? Ah, eu não sei se isso tem alguma relação com a técnica de imaginação ativa, né, que os junguianos empregam no processo terapêutico, mas é muito bonito como que o Jung consegue internamente trabalhar com esse universo imagético, né? Então ele vai deixando esse processo de imagens fluir, né? Assim, uma questão da fantasia, isso vai fluindo, e ele vai dando asas para isso, né? Tá bem bacana. E também tem sempre essa questão do segredo, né? Vocês devem se lembrar lá dos primeiros capítulos que ele sempre fala de um segredo, que antes era o homenzinho no estojo, a pedra com o fogo entre os tijolos, né, na pedra, ali na parede de tijolos, ele tinha que manter o fogo aceso. Ele sempre tem essa questão de ser o protetor de um segredo. Acho que isso remete a essa questão do, do iniciado, talvez, da sociedade secreta, né? Dessa iniciação. Felizmente, o caminho longo e aborrecido que levava à escola começou a tornar-se mais curto. Mal saía da sala de aula, já me encontrava no castelo, onde se processavam os trabalhos de transformação, e havia sessões do conselho. Os malfeitores eram condenados, resolviam-se os litígios enquanto os canhões troavam. As velas do barco eram içadas e ele zarpava, conduzido com prudência para fora do porto, graças a uma leve brisa. Depois, aparecia atrás do rochedo, ultrapassando um forte vento noroeste. E eis que eu chegava à minha casa como se tivesse acabado de sair da escola. Saía então do meu sonho como quem abandona um veículo. Essa fantasia extremamente agradável durou alguns meses até aborrecer-me. Comecei a achá-la tola e ridícula. Em lugar de devanear, pus-me a construir, usando uma argamassa de pedrinhas e barro, erigindo castelos e praças habilmente fortificadas. Tomava por modelo a fortaleza de Runingen, com todos os seus detalhes, que se conservara até aquela época. Comecei a estudar, ao mesmo tempo, todos os planos de fortificação de Vauban, que eu descobrira, e assim fiquei conhecendo as expressões técnicas do assunto. A partir de Vauban, mergulhei no estudo dos métodos modernos de fortificação e procurei imitar-lhes a arte, com os meios limitados de que dispunha. Assim, preenchi minhas horas de ócio durante 2 anos. Nessa época, minha inclinação pelas ciências naturais e pelo concreto reforçou-se à custa de minha personalidade número 2. Pensava,
Se sabemos tão pouco acerca das coisas reais, por que refletir sobre elas? Cada qual pode exercer sua imaginação, mas saber verdadeiramente é uma outra coisa. Permitiram-me assinar uma revista de ciências naturais, cuja leitura despertava em mim um interesse apaixonado. Procurava e colecionava fósseis do Jura, minerais, insetos, ossos de mamute, ossadas humanas que encontrei num areal da planície do Reno e numa fossa comum que datava do ano 1811, perto do Runingen. As plantas também me interessavam, mas não cientificamente. Por uma razão secreta, desaprovava que fossem arrancadas e dissecadas. Eram seres vivos que deviam crescer e florescer, possuíam um sentido oculto, misterioso. Eram pensamentos de Deus. Devíamos olhá-las com respeito e sentir diante delas um pasmo filosófico. O que a biologia ensinava a seu respeito podia ser muito interessante, mas não era o essencial. Quanto ao que seria esse essencial, não podia concebê-lo com clareza. De que forma se situavam, por exemplo, diante da fé cristã ou da negação da vontade? Eu ignorava. Pertenciam, evidentemente, ao estado divino da inocência que era melhor não perturbar. Quanto aos insetos, pareciam-me plantas desnaturadas, flores e frutos que haviam decidido rastejar com suas estranhas patas ou andas, voando com asas em forma de pétalas e de sépalas para cumprir seu papel de destruidores de plantas. Por causa dessa atividade, contrária à lei, condenei-os ao extermínio em massa, e essas expedições punitivas eram dirigidas principalmente contra os besouros e lagartas. A, entre aspas, piedade para com todos os seres, fecha aspas, limitava-se exclusivamente aos animais de sangue quente. Entre os animais de sangue frio, só as rãs e os sapos eram poupados, devido à sua semelhança com os seres humanos. Gente, aqui a gente finaliza então a sessão 4 do capítulo Anos de Colégio, e a gente vê aqui toda a questão posta, né, durante essa etapa escolar, e como o Jung aqui nos parece, mesmo na sua personalidade número 1, que remete ao seu eu, como ele mesmo diz, né, esse eu, vamos dizer, pessoal, remete a um menino. A gente está falando que é um menino muito à frente do seu tempo, né? Eu não sei se à frente do seu tempo, mas não vou colocar dessa forma, mas singular. A gente vê o quanto que ele era diferente das outras pessoas, né? Como ele era diferente dos outros adolescentes da sua idade, né? Pelos seus interesses, pela sua reflexão filosófica, a busca pelo saber. Então, eu acho que esse é um longo capítulo, né? Acho que são quase, não sei aqui, mas eu tenho a impressão que são quase umas 70 páginas, talvez. E nessas 70 páginas a gente vê pelo menos a minha impressão, né? Uma busca pelo conhecimento, uma reflexão filosófica extremamente aguçada e uma curiosidade, assim, uma vontade de querer conhecer, de querer saber, de não se acomodar com um saber dogmático, assim, transmitido, pré-estabelecido, né? Então, isso trouxe muitas questões para ele, né? Principalmente questões em relação à espiritualidade, em relação ao pai, pelo fato do pai ser pastor, né? Como eu falei no início do vídeo. Então, ainda não ficou claro para mim a natureza da relação com o pai, se era realmente uma relação, assim, num nível conflitivo, de um conflito paterno, talvez. Às vezes me remete, assim, a uma coisa dele, nessa reflexão filosófica, nessa crítica ao pai, à religião do pai. Eu não sei se isso tem uma motivação afetiva de
superar o pai, o que faria, num olhar freudiano, a ideia do Édipo. Não sei se é isso. Mas naquela frase que ele fala, que é justamente pelos defeitos e virtudes que o permitiam amar o pai não era um santo, então ele não era perfeito, era isso que o permitia amar o pai. Então isso traz um outro contraponto também que eu achei muito legal nesse pedaço. E fora essas coisas mais profundas, né, é muito curioso ver a descrição que ele tem também dos fatos externos. Como a gente viu aqui, o encontro com uma mulher bonita pela primeira vez, assim, caminhar junto com uma mulher desconhecida, bonita, né, ele se sentiu atraído por ela, né, ele imaginou coisas ali. As viagens, o primeiro porre, achei muito engraçado também. Então, é muito interessante, né, a gente ir vendo, assim, como que ele vai evoluindo aqui nas suas memórias. Eu espero que vocês estejam curtindo também essa leitura, e a gente fica por aqui nesse vídeo de hoje, e no próximo vídeo nós vamos entrar já no seguinte capítulo, né, que é o capítulo intitulado Anos de Estudo, e vamos seguindo com a sua leitura, com a nossa leitura, e se você tem comentários aí a colocar desse trecho, ou outros trechos, né, ou complementar com outras coisas, escreve aí no campo dos comentários para eu poder ler e a gente poder trocar uma ideia. Gente, muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.